Gênesis capítulo 3, do versículo 6 ao 8, diz assim: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coceram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, dando continuidade ao nosso novo estudo sobre lições do Éden, nós vamos ver hoje um outro aspecto nesse episódio. E na semana passada nós falamos sobre tentação. Várias perspectivas sobre tentação. E nós vemos que ser tentado não é pecado. Ser tentado não é pecado. Pecar é pecado. Mas ser tentado não é pecado. Inclusive citamos o exemplo de Jesus, que foi levado pelo Espírito para o deserto e foi tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites. Então, Jesus, ao ser tentado, não pecou. Tá? Entre outros exemplos, podemos citar esse. Mas o pecado, ou o pecar em si, ele é um processo que tem a tentação, tem a consumação do pecado, mas entre a tentação e a consumação do pecado, existe o caminho da queda. Podemos falar que o pecado é a queda. Quando nós caímos em algum pecado, nós sucumbimos à tentação e caímos no pecado. Mas entre a tentação, que não é pecado, e o pecado, que é pecado, existe o caminho da queda. E esse caminho, ele em si não é necessariamente pecaminoso, mas pode ser, porque ele está levando-nos. Muitas vezes nós podemos evitar a tentação, outras vezes a tentação não pode ser evitada. Mas a tentação em si não é pecado, mas se nós dermos vazão, continuidade, se nós dermos corda à tentação, então nós estamos caminhando no caminho da queda, que é justamente o tema que nós vamos ver hoje. Mas lá em Tiago 1 e versículo 14, fala sobre esse processo, esse caminho da queda. E Tiago 1,14 fala assim, eu acho que semana passada nós lemos o 14, vamos ler até o 16 agora. Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Então veja que a tentação é o início do processo, é algo à parte, é algo específico, mas é todo um processo. Cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, ou seja, depois do quê? Depois da tentação, depois de ser tentado, depois disso, havendo a concupiscência consumido, dá à luz o pecado. Então, esse processo é que nós podemos parar. E no versículo 16 fala, não erreis. Não erre, não se engane. Não pense que, bom, já que estou sendo tentado, então, ser tentado é pecado, estou sendo tentado, então vou chutar o pé da barraca, meter o pé na jaca, jogar tudo para os ares, porque eu fui tentado. Não, não é isso. Não devemos errar. É todo um processo que pode ser parado. A tentação é apenas o início. E o processo precisa prosseguir. E nós podemos dar procedimento ou não a esse processo. Nós falamos semana passada, algo muito importante, que toda vez que alguém peca, é porque foi tentado, é porque no frigir dos ovos ele foi enganado. Todo pecado é fruto do pecador ter sido enganado. Ele foi enganado, ele foi engodado. Essa palavra engodado que nós lemos em Tiago 1,14, mas cada um é tentado quando é atraído e engodado. Engodado significa enganado, ludibriado. Caiu no papo. Tá? Então todo pecado, ele vem de um engano. Que engano? Bom, nós somos enganados achando que o pecado compensa, o pecado vai trazer vantagem, o pecado vale a pena. E é um grande engano, porque pecado nenhum traz vantagens, pecado nenhum vale a pena. Eu já falei isso antes, e não fui eu que criei isso, mas todo pecado vai lhe custar mais caro do que você queria pagar.
vai te levar mais longe do que você queria ir, vai te manter mais tempo do que você queria ficar e vai lhe custar muito mais caro. Então não compensa. Não existe vantagem no pecado. Então sempre que alguém escolhe, opta pelo pecado, é porque houve engodo, houve engano. Tá? Então nós temos que estar atentos a isso. Precisamos ficar espertos. Lá em 2 Coríntios 2, no finalzinho do versículo 10 e já pegando o versículo 11, para que não sejamos sobrepujados por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Essa palavra sobrepujados quer dizer vencidos. Então o apóstolo Paulo está dizendo que para que não sejamos vencidos, sobrepujados por Satanás, uma forma de fazer isso é a gente não ignorar os seus ardis, não ignorar as suas táticas, não ignorar as suas armadilhas. Então nós temos que atentar que todo pecado é fruto de um engano. E o diabo é o mestre do engano, é o pai da mentira, e é por isso que ele tem tantas vitórias muitas vezes, e porque crentes e a humanidade como um todo fracassa e sucumbe aos seus ardis, que a maioria não entende, acredita, cai na conversa, cai no papo furado. Então, hoje eu quero ver um pouquinho sobre o caminho da queda. Voltando para Gênesis, vamos lá no versículo 6, e a primeira coisa que podemos falar sobre o caminho da queda, e isso é verdade para cada um de nós, estamos usando Eva, porque ela foi a primeira a traçar esse caminho, e nós traçamos esse mesmo caminho após ela. Eu traço, você, nós traçamos esse caminho, o caminho da queda. E a primeira coisa, o primeiro passo desse caminho, é o fato que Eva mordeu a isca. Eva mordeu a isca. Olha o que fala. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Veja bem, ela viu, tomou e comeu. Imagine um peixe com uma isca. Ele vê a isca, ele vai lá e engole. Caiu, mordeu a isca. O caminho da queda começa quando nós começamos a raciocinar, e justificar o pecado, seja lá qual for ou como for. O caminho da queda sempre está cheio de justificações e raciocínios de por que nós podemos cometer aquele pecado. Olha que interessante as palavras que são usadas aqui. E viu a mulher que a árvore era... Qual o adjetivo usado aí para a árvore? Boa. A árvore era boa para se comer. E o que aos olhos? Agradável aos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Então veja só. Eva viu e ela descreve, a palavra de Deus descreve, o que ela viu foi bom, agradável e desejável. Como uma coisa que é boa, agradável e desejável é errada. Então a gente olha o pecado, a gente fala, isso é muito bom, isso é muito agradável, eu quero isso, é desejável. E baseado nisso, nós mordemos a isca. Porque é bom, é agradável, é desejável. Eu quero, para mim é bom, me faz sentir bem, eu vou fazer. Se esse for o critério, nós estamos dando vazão e continuidade ao caminho da queda. Ao caminho da queda. Então nós temos que quebrar. Agora, entenda uma coisa, o pecado, todo pecado, antes de ele ser consumado, é sempre assim. O pecado, antes de ser cometido, é sempre bom, é sempre agradável, é sempre desejável. No início, o pecado, ele sempre é assim, na entrada. Se não fosse assim, sabe de uma coisa? Ninguém pecava. Se quando a gente olhasse para um pecado, seja lá qual fosse, e a gente visse naquele pecado uma coisa ruim, uma coisa desagradável, uma coisa indesejável, ninguém pecava. O mundo ia ser uma maravilha. Mas a verdade é que o pecado, desse lado, quando estamos entrando nele, ele é bom, é desejável, é agradável. E nós temos que olhar pelos olhos de Deus, que Deus fala o oposto, ele fala, o pecado não é bom, não é agradável. E se você souber o resultado, você não vai desejá-lo. Se você entender que o salário do pecado é a morte, como é que você vai desejar a morte? Para si, sua família, seus entes queridos, suas finanças, sua saúde, sua carreira, Quem vai desejar isso? Quem vai desejar a morte?
Ou seja, é um engano, é um engodo. O pecado sempre se mostra atraente, desejável e bom, mas não é. E foi assim que Eva caiu nessa conversa fiada da serpente, do diabo. Ela viu a árvore, viu que era bom, desejável e agradável, foi lá e comeu. Simples. Usou o critério errado, não usou o critério da palavra de Deus. Tá? Então, o resultado do pecado, o desagradável, o ruim, o indesejável, ele sempre vem depois. Como nós lemos em Tiago. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. O pecado gera a morte. Mas note que é só depois. Antes vem o atraído e o engodado. Cada um é tentado quando atraído e engodado. Mais uma vez, para você atrair ou ser atraído, tem que ser algo positivo, algo bom, algo agradável, algo desejável. Você não vai atrair alguém com uma coisa negativa. Então tudo começa com a nossa perspectiva. Por isso que é tão importante a gente ler, aprender, viver, entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ensina que o pecado consumado gera morte. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. A Bíblia ensina tudo isso. Que a inclinação para a carne é para a morte. Então nós temos que ter essa visão para quando o pecado se apresenta, quando a tentação vem e o pecado se apresenta, a gente opta pelo que vem depois. Nós optamos olhar para o que vem depois, para a morte que vem depois, para o ruim, para o preço, para a consequência que vem depois. Se a gente olhar o que vem antes, acabou. É o caso de Eva. Ela só viu aquilo que se apresentava do lado anterior. Então, o pecado sempre se apresenta como algo bom, aí depois a coisa azeda. Sempre. Tá? Não há exceção, eu não sou exceção, você não é exceção. Sempre vai gerar a morte. Então, primeira coisa no caminho da queda é que Eva mordeu a isca. O segundo passo, podemos dizer, isso aqui também é muito importante, Eva não foi tentado com o mal. Eva não foi tentada com o mal. O versículo 5. Porque Deus sabe, isso é a serpente, o diabo falando, tecendo a sua tentação, construindo a sua armadilha. Falou assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Veja bem, Satanás não falou, olha, coma disso e você vai ser a pessoa mais popular na cidade. Você vai ser a pessoa mais poderosa. Você vai poder comandar e dominar tudo e todos. Você vai poder... Não foi isso. Você vai poder cometer crimes e pecados e ficar impune. Não prometeu isso. O diabo veio e prometeu algo bom, enganou com algo bom. Como assim, pessoal, algo bom? Sereis como Deus. Deus não é bom? Então, se Deus é bom, eu quero ser bom também. Ela não quis ser mal, ela quis ser como Deus. Ela não estava buscando a impiedade. Ela estava buscando ser como Deus. Ela queria saber o bem e o mal. Bom, se eu conheço a diferença do bem e do mal, eu vou poder evitar o mal. Só que Deus sabia que o ser humano não tinha condições de lidar com isso. Então Adão e Eva não tinham eles não sabiam isso, eles não tinham conhecimento do bem e do mal. E esse conhecimento do bem e do mal foi o que causou justamente a queda. Eva não conhecia e caiu na conversa da serpente. Foi enganada, engodada, ludibriada. Não com o mal, mas com o bem. Então, só porque uma tentação não está levando você a se drogar, se prostituir, não quer dizer que está tudo certo. Se não envolve um pecado explícito e notório, não quer dizer que está tudo certo. Não quer dizer que aquilo não é uma tentação, que aquilo não é um pecado tão pernicioso e fatal quanto qualquer outro pecado. O ser humano tem uma tendência de colocar categorias nos pecados. Então, roubar é horrível. Bater na mãe, terrível, bater na mãe. O pai também, terrível, não pode fazer isso. Se beber é terrível. Adultério, terrível. E é. E mentira? Mentira é pecado, mas você sabe, né? Depende, se for uma mentirinha branca, se for uma mentira do bem, a mentira pode. Não honrar Deus acima de todas as coisas.
A gente honra quando é conveniente, né? Quando não é, a gente dá um jeitinho. E Deus entende. Deus entende. Não, Deus não entende. Então nós temos uma tendência de querer fazer pecados e pecadinhos. E claro, os nossos pecados sempre caem nessa categoria aqui de pecadinhos. Que quase que não é pecado. É apenas uma tecnicalidade, apenas uma formalidade. Não é bem pecado, não é um pecado assim, sabe? Agora, pecado dos outros, aquilo é coisa terrível. Pecado dos outros, horrível, terrível. Então não precisa ser algo que é explicitamente mal, pecaminoso, maligno. Pode ser algo que tem uma aparência até do bem, como aqui. Lembrando que Satanás tentou Eva com a mesma tentação que levou Lúcifer a se tornar Satanás. Foi Lúcifer que disse, subirei ao norte e colocará o seu trono nas alturas e serei como Deus. Então, o pecado de Satanás não foi ser contra Deus. Ele queria ser como Deus. Então, se a gente acha que todo pecado é alguma coisa que vai explicitamente contrário, moralmente contrário, estamos enganados. Satanás caiu porque queria ser como Deus. Aqui tentou Eva, que caiu com o quê? Sereis como Deus. Então, temos que ter muito cuidado. Porque só tem uma vaga para Deus e essa vaga está anunciada. Está preenchida já. Tá? Então não tem que ter mais ninguém para ser como Deus. Mas note que a gente viu aqui que a mulher viu que era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, e que esse entendimento iria tornar Eva semelhante a Deus, como Deus, sabendo distinguir o bem e o mal. Em outras palavras, outro quesito importante no caminho da queda, Satanás falou para Eva o que ela queria ouvir. Ela viu que era bom, desejável e agradável. Ele disse o quê? Sereis como Deus. Ele tentou Eva, Satanás tentou Eva com aquilo que ela queria ouvir. O diabo nos conhece. O diabo é um estudante da humanidade. Ele está fazendo isso há milênios. Ele entende, ele conhece os sinais, ele conhece o que funciona para um, não funciona para outro. Ele tem todo o seu reino demoníaco. E eles sabem, por exemplo, eles sabem que talvez um irmão aqui não tenha problema, digamos, com álcool. Já outro irmão aqui tem um problema muito sério com álcool, a fraqueza para o álcool. Talvez um irmão aqui tenha um problema muito sério com inveja. Já outro aqui não. Um tem um problema sério de egoísmo, já o outro não. Então, ele sabe, ele vai chegar e vai no nosso ouvido aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que nós não precisamos ouvir. Eva achava que deveria ser como Deus, porque Deus é bom. Então ele foi lá e disse o que ele precisou dizer para encher a tentação, para justificar e raciocinar na mente de Eva para ela dar aquele passo e tomar. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque o diabo vai vir dizer o que você quer ouvir. E ele sabe o que você e eu queremos ouvir. Ele vai vir com justificativas, motivos, razões, que vai tornar muito fácil a gente simplesmente seguir da progressão ao caminho da queda. E essa é uma grande armadilha, a grande isca do diabo. Segundo Timóteo, versículo 3 do capítulo 4, mostra essa tendência. Tá? Está falando sobre os últimos dias, mas veja como o que eu acabei de falar se encaixa aqui, nessa outra parte da Bíblia, falando sobre outro assunto, mas como encaixa. Segundo Timóteo 4,3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Veja que interessante. As pessoas aqui, está dizendo, resume-se nisso. Nos últimos tempos, as pessoas vão juntar para si pessoas que vão dizer o que eles querem ouvir. Doutores, pastores, mestres, professores, que vão dizer exatamente o que eles querem ouvir. E o que eles não querem ouvir, eles vão recusar. Olha que eu vou ler de novo. Virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si. Essas pessoas vão juntar para si
doutores. Para doutores aqui significa professores, mestres, ensinadores, conforme as suas próprias concupiscências. Usar mais uma vez a palavra concupiscência. Onde está a concupiscência? Está aqui no coração da gente. Então as pessoas vão juntar, vão se agrupar e vão trazer doutores que vão dizer o quê? O que eles querem ouvir. O que eles estão querendo ouvir. Agora, mais uma vez, em Timóteo, mas na primeira carta a Timóteo, 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos ao quê? Espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Eles vão dar ouvidos a doutrinas de demônios. O que são os demônios? São os agentes espirituais das trevas de Satanás. E as pessoas vão ouvir, por quê? Porque eles querem ouvir aquilo. E os demônios, liderados por Satanás, eles sabem o que as pessoas querem ouvir. Então essas pessoas vão rejeitar a sã doutrina e vão começar a ouvir espíritos enganadores e a ouvir doutrinas de demônios. Foi exatamente o que Eva fez. Ela deu ouvido àquilo que ela queria ouvir. Deus é bom, eu quero ser boa, o fruto é bom, desejável e agradável, eu vou comer. Pronto, resolvido o problema. Foi o que ela fez? Ela deu ouvido a doutrinas enganadoras, a um espírito enganador, próprio Satanás na serpente, e a doutrina de demônios. E doutrinas de demônios vem de quem? Vem de Satanás. Então veja como fecha aqui o fato, que nós temos que ter cuidado, porque Eva não foi tentada com o mal, mas ela foi tentada com o que ela queria ouvir. Ela não vê nenhum problema em ser como Deus. Só que Deus viu um problema com isso. E muitas vezes os crentes não vê problema com algo, eles não vê problema com algo, e só basta vir algum espírito enganador, alguém trazendo doutrinas de demônios, algum falso mestre para dizer aquilo que eles querem ouvir, e eles caem na tentação, seguem o caminho da queda e caem. Por quê? Porque deram ouvidos a doutrinas de demônios, que coincidia com coisas que eles queriam ouvir, como Eva queria ouvir aquilo que ela ouviu. Tá? Então, é muito importante a gente entender, número 1, que Eva mordeu a isca, deu continuidade em que ela deu ouvidos, e não foi alguma coisa má, tá? Foi uma coisa aparentemente inócua, ser como Deus. Último ponto de hoje. Eva foi tentada com os olhos. Eva foi tentada com os olhos. Eu quero fazer um contraste aqui daqui a pouquinho entre como o Satanás opera e como Deus opera. E você vai ver a semelhança e a importância. Bom, versículo 6. E viu a mulher. Obviamente, viu, está falando de visão dos olhos. Mas veja bem, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Viu que era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou seu fruto e comeu. Então ela viu, era desejável aos olhos. Então existe uma ligação muito forte na tentação e no pecado com os olhos. Com os olhos. Gênesis 3:5. Porque Deus sabe, isso aqui Satanás falando, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos o quê? Olhos. Olha como a tentação é toda operada e focada nos olhos. Ela viu, era agradável aos olhos. Satanás falou, vão se abrir os vossos olhos, é tudo visando o olho. Tá? E foi a mesma coisa que o diabo fez com Jesus, quando ele o tentou no deserto, lá em Mateus 4, versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Note bem, levou ele a um monte muito alto e mostrou. Você pode mostrar alguma coisa a um cego? Não. Mostrar é algo visual. Vem aqui, irmão, deixa eu mostrar uma coisa para você. Quero que você veja isso.
Então, até que o Jesus, o diabo tentou, falou, ele mostrou os reinos. Falou, está vendo isso aqui, ó? Tá vendo? A glória dos reinos? Pois é. Se você me adorar, eu te dou. A ligação entre a tentação, Jesus sendo tentado, sendo mostrado os reinos de sua glória. Então, o diabo trabalha primordialmente em nos mostrar no visual. Por isso que um dos mandamentos é, não cobiçais. Como é que você cobiça? Com os olhos. Você não cobiça com a audição, com o paladar, com o olfato, com o tato. Não, você cobiça com os olhos. E, de fato, antes de qualquer coisa acontecer da cobiça, tem que olhar. A cobiça leva a adultério, a cobiça leva a roubo, a cobiça leva a desonestidade. Tudo isso começa com o quê? Com a cobiça. Começa com o quê? Com os olhos. Então, há uma ligação direta. Satanás opera tentando, na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes, o canal principal, o portal principal é os olhos. São os olhos. É a visão. Então, no caminho da queda, o diabo vai mostrar algo para justificar a minha decisão de dar prosseguimento no caminho do pecado. Agora, Mateus 4, versículo 10, nos mostra como nós devemos reagir quando o diabo vem e nos mostra algo. O que foi que o diabo falou? Mateus 4, 8 e 9, nós lemos, né? Transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles. Aí o versículo 10. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Assim que nós devemos lutar contra a tentação. Com a palavra de Deus. Citando. Por isso que é importante conhecer, ouvir, saber, esconder a palavra de Deus no coração. O que fala o Salmo 119? A tua palavra escondida no meu coração, para quê? Para que não peques contra ti. Porque quando vem tentação, você vai lá no fundo do poço do seu coração, e você tira aquela espada da palavra, e você faz assim, ó, como Jesus falou. Como é que foi que eu disse aqui? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Assim que devemos fazer. Então, o diabo usando seus aliados, os demônios, usando a carne, usando o mundo, pode trazer formidáveis tentações, que podem ser vencidas se nós não dermos vazão, continuidade ao caminho da queda. Lá em 1 João capítulo 2, mostra justamente esses aliados dele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, olha aí os olhos mais uma vez. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo jaz no maligno. Então aqui nós temos a carne, nós temos o mundo, nós temos os olhos. Então nós temos que estar ciente disso. Tá? O diabo sempre tenta pelos olhos. Sempre é muito forte. Ele geralmente ele tenta pelos olhos, nem sempre. Agora, vamos fazer uma rápida comparação como que Deus trabalha. Como é que Deus trabalha? Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir. O diabo tenta, na maioria das vezes, através dos olhos. Deus nos alcança, Deus nos fala através do ouvir. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mateus 11, 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe quantas 17 vezes isso tem no Novo Testamento? Se você falou 17, você acertou. 17 vezes tem essa frase, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No Velho Testamento, no livro de Apocalipse, ocorre mais 7 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê? Porque Deus trabalha através do ouvir. Marcos 12, 29. E Jesus respondendo-lhe, disse, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que foi que Jesus falou no mandamento?
ouve. 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 Josué 3,9. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Vem para cá e ouça. João 8,47. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, e por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Quem é de Deus o quê? Escuta as palavras de Deus. E vocês que não são de Deus, são perdidos, vocês não escutam, por quê? Não são de Deus. Quem é de Deus escuta. Deus está lidando através do seu povo, através do quê? Do ouvir, do escutar. Apocalipse 1,3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado quem? Ouve e guarda. Romanos 10,14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Um pequeno exemplo, pequeno sumário. Poderíamos ficar aqui citando versículo após versículo, como Deus trabalha com o seu povo através do ouvir. O diabo, ele mostra. Vai ser agradável aos vossos olhos. Vem ver isso, você vai adorar. Cuidado. Guarde os olhos. Cuidado com o que você coloca na frente dos seus olhos, porque os seus olhos são a principal portal, o principal ponto de entrada da tentação de Satanás, são os olhos. Então cuidado com os olhos. Muito cuidado. Vou dar um exemplo bem inócuo. Vou para o shopping. Está precisando comprar alguma coisa? Não, vou só passear, olhar as vitrines. Mas só passear? Só passear. E por que você saiu cheio de sacola? Com bolsa, sapato, calça, meia, escova, shampoo, batom, óculos. O que foi isso? Sabe o que foi isso? Tentação. Você não precisava de nada daquilo. Mas você foi fazer o quê? Colocar a tentação na frente dos seus olhos. E é assim que acontece, pastor. Isso é uma coisa tão boba. Pois é. Aí você se endivida, aí não paga suas contas, dá mau testemunho, aí não tem dinheiro para oferta, não tem dinheiro para o dízimo, gastou mais do que tinha, como um pecado puxa outro. Aí você falha na promessa de fé, por quê? Foi no shopping. Gente, quer ir no shopping? Tá. Quer comprar alguma coisa? Não. Então não vai no shopping. É porque tem a praça de alimentação. Faz o seguinte, até chegar lá, tu faz assim, ó. Percebeu que a praça de alimentação é onde? No meio. Para chegar lá, você tem que passar por onde? Quilômetros e quilômetros de tentação. Tu acha que isso é à toa, Percebeu que na área do shopping não tem uma saída, você não pode entrar e sair da área da alimentação? Não, você tem que entrar lá no começo. Para que isso? Ou seja, o shopping é do diabo. Não, estou brincando. Claro que não é, mas é quase. Então, esse é um exemplo relativamente inócuo. Aí você começa, eu vou para um show, porque eu gosto da música. Aquilo não é música. Mas mesmo que fosse, vai ter o que nesse show? Você vai estar o quê? Expondo os seus olhos, que é a principal porta de entrada da tentação de Satanás. Televisão, internet, mesma coisa. Você está expondo os seus olhos. E hoje em dia é um problema muito sério, porque a internet tem até em celular, né? E hoje em dia qualquer criança está com celular. E aí a coisa, vai televisão, cinema. Pastor, é pecado ir para o cinema, televisão, internet. Não, não é pecado em si, depende do que está passando lá. Tá? Não é pecado você ter uma televisão, você ter um computador, você ter um celular. Não é pecado você ter uma conexão à internet. Agora, tome muito, muito cuidado. É pecado ir para o shopping? Não, mas tome muito cuidado. Agora, o homem é assim, né? O homem vai no shopping, ele entra, compra o que quer e sai. Mulher passa quilômetros. Bom, eu quero sair em um pedaço. Hoje eu não quero que as irmãs me despedacem tão perto do meu aniversário, né? Então,
Então vamos ter cuidado, gente. Você veja como a Bíblia é atual. Estamos falando aqui sobre shopping, internet, computador, televisão. O mesmo processo da queda ocorreu com Eva. Não tinha shopping, não tinha eletricidade, não tinha computador, não tinha telefone, não tinha nada disso. Mas o processo, o caminho é o mesmo. Por isso que a Bíblia é um livro tão atual. Por isso que é tão perigoso você ficar falando, mas isso é para antigamente. Como se antigamente o ser humano, o caminho da queda fosse diferente. Se o pecado ou o diabo fossem diferentes. Gente, o pecado é o mesmo, o diabo é o mesmo lá no Jardim do Éden quanto é hoje. Ele é enganoso, cheio de ardil, mentiroso, é o mesmo. Não, pastor, é porque isso aconteceu há 6.000 anos atrás, hoje no século, o que seja, somos mais sofisticados, sofisticado uma pitomba. Eu diria que estamos mais prejudicados. Eva não tinha internet, Eva não tinha cartão de crédito, Eva não tinha shopping, Eva não tinha nenhum bar no Éden, não tinha boate no Éden, não tinha motel no Éden, não tinha drogas no Éden, não tinha nada disso no Éden. E ela caiu. Imagine nós. Tá? Então nunca fica essa história de, mas que antigamente, hoje em dia. Nosso coração é o mesmo, a palavra de Deus é o mesmo, o diabo é o mesmo, o pecado é o mesmo, a tentação é o mesmo, e o caminho da queda é o mesmo. Acabamos de ver. Então vamos ter cuidado. Porque ser tentado não é pecado. Mas da continuidade, caminhar no caminho da queda, leva certamente ao pecado.